O que eu vejo acontecer no Porto foi um bocado o que aconteceu no Sporting durante muitos anos. Faltava qualidade, faltava dinheiro e tentava-se com remendos tentar construir ali alguma coisa, mas não há balneário, não há ali um espírito de equipa. E eu acho que correu tudo bem, mas acho que o Benfica fez por correr bem. Houve pressão, houve corrida, houve vontade de ir à bola, de perder-te a bola, mas vais não fazes pressão novamente e, portanto... O óbvio de porque o Benfica ter jogado tão bem. Diz lá, então, eu estou à tua espera. O Di Maria não jogou. Não, O Di Maria não jogou. Eu tenho assim um carinho especial pelo Boa Vista, como também tenho pelo Belenenses, porque eu sou da idade em que esses clubes tinham sempre posições mais importantes no campeonato. Eu não, que eu sou muito mais novo naturalmente, né? Sou uma criança ainda, não. Eu também me lembro Mas bem gostei Belenenses e muito Boa do Vista. jogo do Sporting. Ora, então cá estamos no Vozes do Desporto. Hoje sou eu a novidade aqui. Não é que eu tivesse de dizer, mas é para ninguém se assustar que eu não estou no sítio errado. É mesmo para estar aqui. Alexandre, Francisco, é um gosto, espero que seja um gosto também para vocês fazer Sim, este sim, Vozes sim. do Desporto aqui hoje. Claro. A gente nunca tivemos todos juntos em frente a uma câmara, mas já nos conhecemos, não é? Por isso isto não é nada de novo. A única coisa nova aqui é a câmara, não é? Por isso. E Alexandre, está tudo bem com a minha presença aqui hoje também? Para já, agora vamos fazer Até esquisitos. ver, Para já. até ver, até ver. a coisa Claro, está ainda a agora correr. começou, estamos com 10 segundos de programa, também era melhor. Também não é? era melhor, é verdade. O vosso fim de semana correu bem? Já acabou. Dedicados aos golos desta Liga Portugal? Aquela grande equipa Sim. que marcou 6 golos. Bem, mas não é por essa que vamos começar. Vamos começar pelos que jogaram primeiro, não é? Vamos ser corretos e justos. sim. Vamos começar então pelo Estrela da Amadora Futebol Clube do Porto. Foi uma surpresa para vocês o Estrela ganhar por 2-0 ao Porto? Para mim foi. Foi uma surpresa, mas acho Para mim. que sendo uma surpresa não chocou ninguém o ter acontecido, porque o Porto realmente acho que já de alguns tempos atrás que nota-se que está, podem não ter grandes jogadores como tiveram há alguns tempos, mas além disso nota-se que a equipa não joga assim nada de especial, não criam grandes perigos. Ainda a semana anterior, que foi o jogo que o menino, com o Rodrigo Mora, marcou aqueles 2 golos. Resolveu aquilo. O Porto, além daqueles 2 golos um bocado do nada que o Rodrigo Mora faz, o Porto não jogou nada. Por isso, Tem sido um bocado o passado-presente do Porto, não é? Mas para mim foi surpresa porque o Braga tinha, salvo erro, empatado no jogo anterior e o Porto, se ganhasse, passava para a frente do Braga, Pois, não é? pois. E portanto eu pensei que de alguma maneira aquilo tem faltado, a tal mística do Porto, lutar até à morte, essas coisas, que pudesse aparecer na Amadora e, pelos vistos, a surpresa maior, porque eu não vi o jogo, vi uns resumos, parece que realmente o Porto não jogou. Não fez por ganhar. Às vezes pode perder 2-0, mas foi azar. sim. Exato. Parece que não, mas não criaram grandes perigos, há oportunidades flagrantes. Acho que o Amadora criou muito mais perigo no jogo do que o Porto. Mas acho que é um jogo interessante de falar, porque houve, não sei se vocês acompanharam um bocado a polémica que houve na semana antes do jogo. Acho que houve um jogador que teve uma festa de anos, e acho que a festa de anos dele prolongou-se um bocado mais, passou ali de uma certa hora, e os jogadores foram ali um bocado apanhados em flagrantes pelos adeptos na noite, não é? Houve ali um bocado, eu não sei os detalhes todos, Eu também não é? Mas acho que foi um bocado assim, porque apareceram vários vídeos nas redes sociais de adeptos do Porto a verem os jogadores a sair de uma discoteca já passada da meia-noite e a mandá-los a ir para casa. Que é uma coisa um bocado, acho que... Mas quantos dias antes do jogo? Acho que foi o fim de... a festa de anos acho que era ou era do Otávio ou era do Tiago Jaló, de um deles. Não me lembro bem o dia. Eu sei que se calhar até foi o fim de semana passado, depois do jogo anterior. Eu não sei dizer Então, bem mas ao depois certo. do jogo anterior eles não podem sair? Mas eles têm regras a cumprir. Acho que na maioria todos os clubes têm uma regra que os jogadores têm que estar em casa à meia-noite.
mesmo que seja depois do último jogo. Sim. Faz algum Meia-noite sentido. Faz algum Coitado. sentido. Eles são... Não, mas claro, são profissionais e são pagos subejamente bem para cumprirem essas regras, já se sabe. E também faltou-lhes um bocadinho de inteligência, porque para fazer um disparate desses então tinham feito noutro sítio que não no Porto. Exato, e são mais jogadores em particular. pagos a peso de ouro, eles podiam alugar um sítio qualquer privado, mas não, eles vão para a discoteca onde estão os outros Não todos. é que estejamos a dar ideias, estamos só a lamentar a Soluções. falta de massa cinzenta nessa Mas isso decisão. é sintomático de que alguma coisa não está bem no reino do dragão, não é que Sim. Pois é. Isto não acontecia, nem pensar acontecer nos tempos áureos. É verdade. Em que, aliás, eu diria que não seriam os adeptos nos tempos áureos do Porto, alguém da direção e os controladores estariam lá à porta ou a apitar, pá, são 10 para a meia-noite, vão para casa e, portanto, evita-se aqui os problemas, não é? Claro. Yeah. Até porque esses clubes costumam ter sempre mais do que uma pessoa que tomam conta Controlam. dos jogadores Sim. e sabem aquele jogador que é mais fácil de cair na tentativa de prevaricar e que não sei o quê, eles tomam conta deles. São jovens, não é? Sim. Mas eu acredito, agora voltando aqui um bocadinho à mística do Porto e ao grande clube que sempre foi o Futebol Clube do Porto e que nada de mal saía daquele clube porque eles tentavam resolver sempre as coisas internamente. E pergunto agora, já que continuamos no Porto, será que o facto da ausência do Pinto da Costa também vai fazer com que o Porto perca muito daquela força colossal a que nos habituou? Mais que o Pinto da Costa é a cultura que havia, mas isto tem tudo a ver com dinheiro e com os problemas que aconteceram Mas era uma financeiros. figura muito imponente naquele clube. Era... Imagina, quando há dinheiro ou quando há a possibilidade de um nome abrir portas e resolver problemas financeiros, até nos jogadores, vamos lá ver, o Porto, e amanhã posso ter que reconhecer que estou totalmente enganado, o Porto deste ano parece-me que falta muita qualidade. Sim. Ou seja, eles não conseguem fazer milagres porque não há qualidade no plantel, não há jogadores com qualidade suficiente para fazer os bonitos que faziam no tempo em que, havendo ou não havendo dinheiro, havendo dívidas, não havendo, em vez de dinheiro, mas solucionava-se, o Porto teve jogadores que foram por essa Europa fora, por esse mundo fora, ter um sucesso colossal. Nenhum daqueles jogadores que agora joga no Porto parece nenhuma estrela. Se bem que quando as coisas estão más, também ninguém aparece. Não é? Até te faço uma pergunta, Alexandre. Fora se calhar o guarda-redes do Porto, que até nem jogou, que teve lesionado, não é? Mas fora ele, tu trocavas algum jogador do Porto por um jogador do titular da equipa do 11 do Benfica? É uma excelente questão, é uma maneira de provar que não. Eu obviamente não. Eu acho que nem, mas... eu digo até pelo Sporting, eu não trocava nenhum jogador do 11 titular do Porto por nenhum jogador do 11 titular do Sporting. Acho Sim, assim, acho de que o repente- Sporting como o Benfica são de caras. Isso diz tudo. Sim, diz tudo, não é? Que nem há. É que. Epá, estou aqui a tentar pensar mesmo bem a ver se. Se calhar. Não. Não. Não há. Não É há. não. Não Mesmo há com nenhum, muito esforço, não. Não há nenhum. Eu diria até, e esta é outra questão, que por exemplo em relação ao plantel do Benfica, eu acho o plantel do Benfica muito rico este ano e ia para além do 11. Sim, Tem sim, jogadores no banco do Benfica com muita qualidade. Aliás, começa a ser... Eu ouvi o Laje já estamos a passar para o outro lado. Assim é que devia ser sempre. Porque a equipa, o 11 está sujeito a que haja um jogador lesionado, Mas é a que difícil. haja um castigado. que não É sei difícil manter aquela qualidade e é difícil gerir toda a gente jogar, não é? Porque quando não jogas há a perca de forma física, há a perca... E psicologicamente, claro. Perca E a moral. valorização dos ativos, não é? Que hoje o futebol é tem tudo a ver com o dinheiro, não é? E se tu compras um jogador por 15 milhões, pode ter muita qualidade, mas depois se ele não joga com frequência, perde a forma, Bem, já aquela estamos coisa, a fugir estás a do Porto. desvalorizar esse ativo que tu tens, não é? Por isso, pronto. Mas pronto, voltando ao Porto, acho que falta muito talento também, mas acho que há ali graves problemas de balneário e de espírito de equipa e espírito do clube, porque acho que ver os jogadores a terem uma atitude daquelas e fazê-lo tanto à descarada como eles o fizeram, acho que mostra um bocado que eles próprios Se estão a estão borrifar. um bocado. É um bocado o que eu acho, porque se eles tivessem feito um grande esforço, mas um deles descuidou-se e foi apanhado e Pois, tal, é uma coisa. Agora, eles vão todos à descarada para a Começa a ser discoteca. falta de respeito, não é? Parece, Acho que é uma falta de respeito pela própria instituição, mas também há uma coisa muito importante que é
o jogador que está por trás da história toda, mas isto de acordo com aquilo que uma pessoa lê e nas redes sociais e até nos jornais portugueses, a grande figura por trás disto tudo foi o Tiago Jaló, que é um jogador que nem é um jogador do Porto, é um jogador emprestado da Juventus. O Porto precisava de adicionar um bocadinho de qualidade, ele estava ali um bocado sem jogar, ok, vais emprestado para o Porto. Mas tu não vês nenhum, além se calhar do Dal no Benfica, e acho que o Sport não tem nenhum, não vês lá nenhum jogadores emprestados de outros clubes. Ali só a fazer o ano. Tu vês jogadores do clube, estão ali, estão investidos, estão focados, estão... aquilo é... Pronto, estão dentro daquilo do que é o espírito da equipa e do Porto. O Porto está a passar por uma mudança de um paradigma total, ou seja, tudo o que o Porto era está a querer fazer diferente, ok? O presidente está a querer mudar agora esquece o nome dele, Vilas Boas, está a querer mudar tudo. E não há mudança nenhuma que não seja difícil, não há mudança nenhuma que não passe por estas quebras abissais em termos, seja lá, de rendimento. Quando somarmos a isso tudo os problemas financeiros que o Porto teve, não é, que estavam um bocado escondidos, há quase que uma falta de respeito, como estavas a dizer, dessa festa. Foi essa festa que faz com que o Porto perca uma vez ou duas ou três? Não é a festa, é mais a postura, não é? Sim. É a postura em relação a tudo, como se treina, como se descansa e depois como se joga. Pode não ser diretamente em termos físicos, mas se calhar vai afetar depois é uma linha, não é? É uma linha de pensamento ou de... Não é de pensamento, uma linha de atuação. De certeza que andaram a semana inteira até ao momento em que entraram para jogar contra o Estrela da Amadora a levar na cabeça sobre o que tinha acontecido. Eles foram todos castigados. Eu acho que nenhum deles chegou a jogar até. Pronto, nenhum dos que foi apanhado jogou? Não, acho que nenhum deles jogou. Acho que foram 4. 3 deles eram o Otávio, o Jaló e mais um, me estou a esquecer. E depois havia um quarto que o nome dele nunca saiu para a imprensa. Porque se calhar jogou. Se calhar foi isso, não sei, mas o Tiago Jaló, que esse já foi afastado do Porto, já disseram que ele nem nunca mais vai fazer outro jogo, também não há muitos mais jogos por jogar, mas acho que ele já foi reencaminhado lá para a vida dele e acabou. Mas isto tudo faz-me lembrar um bocado, os outros tempos também, tu falaste do sofrimento e da mudança de paradigma. O que eu vejo acontecer no Porto foi um bocado o que aconteceu no Sporting durante muitos anos, em que faltava qualidade, faltava dinheiro e tentava-se com remendos tentar construir ali alguma coisa, mas não há balneário, não há ali um espírito de equipa. Tu, por exemplo, no Benfica e no Sporting, achas que os líderes do balneário, achas que o Otamendi ia deixar que uma festa dessas acontecesse? Mas uma coisa que estranho no achas Porto... Achas que o Yulman ia deixar que isso acontecesse? Tu tens lá o Jorge Costa, que é uma pessoa, que é um líder, é uma figura... que toda a gente lembra de quando o Porto era uma grande equipa, e não conseguis encontrar bem, o Jorge Costa não sendo jogador obviamente, mas está diretamente ligado à equipa, não consegui transportar isso para a equipa, nem que seja através de júniores, de pessoas mais, equipas B, sei lá, que comecem a aparecer. Mas por aí se vê que se calhar há alguma falta de coesão e de comunicação e que já não há mesmo... Cristina, não é? Quer dizer, estas coisas não se muda, não se muda tudo. Que há falhas e depois é assim, se naquela fase de transição as coisas até correm bem ou correm mais ou menos, começa a solidificar. Se as coisas correm mal, como está a acontecer, abre brechas por todo lado. Eles também já devem ter percebido assim, pronto, já não ganhamos aqui nada no campeonato, olha, perdido por 1000, não temos grande coisa a perder, não é? Eles têm a perder eles podem perder é o terceiro lugar, eles já estão atrás do Braga outra vez, só que o Braga ainda joga com... Joga o Benfica na última jornada. Joga com o Benfica na última jornada, os outros 2 jogos não sei bem, mas eles ainda vão ter a oportunidade de conseguir o terceiro lugar. Mas se calhar não acreditam. Se calhar, os jogos deles vão ser difíceis, do Porto? Não sei bem dizer. Nós estamos concentrados acho que toda a gente está um bocado desligado do Porto este ano. É isso. Mas pronto, acho que o que é mais interessante é que realmente houve essa situação dos jogadores saírem, dos castigos, e depois achei engraçado que o treinador no final do jogo diz assim, mas se a gente tivesse castigado os jogadores e tivéssemos ganho, o que é que vocês estavam aí a dizer? Estavam a dizer que fizemos bem e que temos que ser duros com os jogadores, não sei o quê, mas como perdemos, estão a cair em cima de nós porque nós os castigamos. É um bocado injusto, eu acho que eles fizeram a coisa certa. Eu acho que tem que haver... Um jogador profissional não é...
não podemos olhar para aquilo da maneira como se olha para um trabalho qualquer, porque eles são pagos de uma forma completamente diferente. Qualquer jogador do plantel do Porto ganha o salário de uma pessoa normal no mês, ou se calhar em 2 semanas, não é? A exigência é outra. Completamente. Não, Agora, não se pode estar. Só porque eles não estão ali na luta pelo título, não quer dizer que sim, não tenham claro, que as estar regras são focados as no trabalho mesmas. deles e têm regras a E as cumprir. regras são as mesmas. o Porto isso é joga com o verdade. Moreirense em casa, vai ao Bessa e recebe o Nacional. Portanto, À partida, são 3 jogos acessíveis. yeah. À Sabes que isto da liderança tem muito que se lhe diga. E às vezes uma liderança de ditador é preciso em determinados momentos ou com determinados intervenientes, jogadores, e outras vezes é preciso uma liderança inteligente que em vez de ser pela força e pela rigidez sabe dar a volta. Eu não sei qual é o caso e qual é que seria aplicado agora ao Porto nesta fase. Parece-me que a rigidez neste momento parece fazer algum sentido até meter a casa em ordem, porque quando as casas não estão em ordem é preciso alguém mandar lá 2 berros e pôr aquilo Então em agora ordem. vamos passar para uma casa que aparentemente está organizada, não é? O jogo do Benfica contra o AVS ou AFS, Aves. que é o Aves, Contra o exato. Aves. Para Pronto, mim vamos é dizer o o Aves. Aves, AVS, É o não Aves e AVS para acabou. ninguém. AVS. AVS. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo, mas também Foi um bom jogo. se percebe que o AVS tem ali algumas lacunas na parte da Sim, defesa. mas não mesmo acham? assim, Agostinho, às vezes joga-se com equipas pequenas e as coisas não começam a sair bem, depois complicam-se, depois já há um golo em contra-ataque e depois a equipa da casa, neste caso a equipa mais forte, teoricamente enerva-se. E eu acho que correu tudo bem, mas acho que o Benfica fez porque correu bem. Houve pressão, houve corrida, houve vontade de ir à bola, de perdeste a bola, mas fazes pressão novamente e, portanto, talvez por sentir que podia fazer sangue e que a equipa do Aves dificilmente Alexandre, se recomporia, mas... não vais dizer o óbvio de porque o Benfica ter jogado tão bem. Diz lá, então, eu estou à tua espera. O Di Maria não jogou. Não O Di acho Maria que não seja. jogou. Não pá. acho que seja, não. O Di Aí Maria- discordo de ti. O Di discordo de Maria ti. já foi um bom jogador, mas se calhar já não é um jogador que faça assim tanta falta no Benfica. O Di Maria é um jogador que, como muitos, resolve Já de teve repente. o seu tempo. Resolve, Eu acho resolve. que a conversa do Ele Di está Maria... Está lá a mais. Se calhar está, mas se calhar... Lá está, da mesma maneira que disseste há bocado o treinador do Porto. Vai à final da taça contra o Sporting, marca um golão, o Benfica ganha e... o Di Maria devia jogar sempre. Estás a perceber? Quer dizer, o Di Maria tem o seu espaço e há jogos em que ele realmente não vai ser útil, mas há jogos onde ele resolve Sim. de uma maneira colossal. Mas portanto, a equipa em si... Como equipa. Como equipa, se tu olhares para aquele jogo ou para um jogo, e não é só aquele, também houve ali um período, acho que a melhor fase do Benfica este ano coincide com os problemas de lesões que o Di Maria tem tido. Digo eu, não é? Ali mais ou menos desde janeiro, fevereiro, que o Di Maria teve ali uns tempos lesionado, depois voltou e agora teve esta lesão outra Mas vez. ele voltou e resolveu Coincide logo um outro bocado- jogo qualquer, já não sei qual foi que foi ele que resolveu. Mas a questão aqui não é que o Di Maria não é bom jogador. A questão aqui é A que equipa. a equipa solta-se. Parece que os jogadores estão todos 5 kg mais leves quando o Di Maria não está em campo. Isso parece-me um déjà vu em relação à nossa seleção. É, e eu aos ia jogadores da puxar o seleção. assunto para o Ronaldo. Eu acho que é um bocado parecido. Eu acho que o peso do Di Maria, o peso psicológico do Di Maria como jogador para os outros todos, quando estão em campo, é muita. E é isso que eu não percebo. Ele- Isso aí é que eu não ele- percebo. Mas ele- pronto. Os jogadores parece É como que... se toda a equipa fica dependente de fazer jogadas para aquele jogador. O que é ridículo. Enquanto profissional, e eu fui jogador da bola, mas não fui como estes senhores aqui, fui muito mais pequeno. É uma coisa que o passo mais lógico, o passo mais simples, o passo mais produtivo, que vai gerar mais perigo, tem que ser aquele. Não interessa se é o Di Maria, se interessa se era o craque ou não era o craque, tem que se fazer o que é mais correto naquele momento. Claro, nem sempre isso acontece, mas em teoria, né? E jogar-se realmente à procura, seja do Ronaldo, porque tem que ser para o Ronaldo, seja do Di Maria, é que eu acho que prejudica a equipa e prejudica o jogador. Porque o Di Maria, se for fornecido, for assistido numa altura em que ele realmente tem condições para brilhar, ele vai brilhar. O Ronaldo igual. Quando ele é sistematicamente assistido com bolas que ele não tem já potencial ou não tem condições à volta dele para sair-se bem, estão a prejudicar a equipa e estão a prejudicar o jogador. Mas eu ainda acho que aí o Di Maria acho que ainda pode ser útil. Vamos lá ver se na final da taça depois. Não? O Di Maria é um grande jogador. Eu acho que ele não é um jogador...
Ele Se calhar não não há- consegue jogar 90 minutos. Pronto, é isso que eu ia fazer. Se calhar não é para jogar o jogo Claro. todo. E acho que ele também condiciona muito a maneira da equipa de jogar sem bola. O último jogo do Benfica que eu vi assim com mais atenção foi o jogo antes do Aroca, foi com o... Epá, foi também- um jogo... Não, contra o Guimarães. E antes do Guimarães foi contra o Porto. Contra o Porto. O Di Maria jogou contra o Porto, não é? O Benfica fez um grande jogo, ganhou Limpinho. limpinho, Limpinho. pronto. Mas via-se que por o Di Maria estar em campo há ali uma grande preocupação de outros jogadores Em dar-lhe. em ajudá-lo a defender. Vês, por exemplo, ajudar a o Auges. defender. O Auges é um jogador, parece. O Auges para mim é o melhor Super jogador do importante, Benfica. super importante. Para mim é o segundo melhor meio-campista da Liga Portuguesa, além do Human. Para mim é o Auges. Eu adoro são aquele dois jogador. grandes. Espetacular. Não é um jogador que sobressai porque não faz fintas e não é um jogador de marcar golões, mas é um jogador que dá muito a uma equipa de futebol. E ele, dá, quando é. o Di Maria está, quando ele joga e o Di Maria joga, o Auges tem que defender pelos dois. Completamente. E depois o defesa direito que joga atrás do Di Maria também tem uma postura muito diferente quando o Di Maria está em campo. Mas ele a seguir E muda faz dois muito. passes de morte que coloca dois tipos isolados, já não sei qual foi o jogo. Dois Foi passes contra, de morte. contra o Porto, faz aquele cruzamento de pé esquerdo, puxa para dentro, faz um cruzamento para o Pavlidis. Portanto, isto no fim contam os golos, não é? E ok, se houver um jogador que resolve assim e que mete bolas que são 80% de golo e os outros tiverem que correr por ele também, para mim faz mais sentido. Eu curiosamente acho que o Di Maria é mais importante no Benfica ainda do que, por exemplo, é o Ronaldo, e eu respeito muito o Ronaldo por tudo que fez, do que é na seleção, percebes? O Dário deve estar a ouvir o programa, deve estar aqui todo em cada- pulgas. Então, e bocado- algum jogador que queiram realçar neste jogo do Benfica contra o Aves? Olha, eu realçava uma coisa, e a gente provavelmente vai falar também do outro candidato ao título, do Sporting, mas eu realçava, repara, os golos do Benfica têm sido, ainda que o Grego tenha marcado bastantes golos, mas tem sido distribuído, repara, 6 golos e não há nenhum a repetir golos. E se for ver os jogos anteriores do Benfica, acontece muito isso. O Grego marcou 2 há dias. O Atorglu costuma marcar um ao Pronto, outro. mas quer dizer, mas marcam, vais ao jogo do Benfica, até ganha 4 ou ganha 5 ou ganha 6 e vês Foram 4 distribuídos. jogadores a Sim. marcar, não é? Já não se passa o mesmo que o Sporting, por exemplo, sistematicamente, e no entanto, na altura em que o Goiócrares não teve, o Sporting manteve-se na luta, portanto, não é que não existindo Goiócrares que tudo acaba, mas quando ele está, é basicamente ele que marca. E eu, portanto, o homem do jogo foi o Arthur Kugel, ou Arthur Kogel, ou como é que ele se chama? Atorglu. Esse nome que a só gente nem coisas consegue esquisitas. dizer. O Harry Potter da Turquia, Exato. é o que eles o chamam. Só coisas esquisitas, mas eu acho que houve bastantes. Acho que a equipa jogou com muita vontade. Pá, Eu a acho que destacar. até os adeptos jogaram muito bem porque estava uma casa cheia maravilhosa, É verdade. e isso também Sim. é importante Aquilo é- para qualquer clube de futebol. Essa é outra coisa que o Benfica continua a ter, pronto, enche os estados e... Mas os golos foram distribuídos, eu acho que foram marcados por 4 ou 5 Não, foram jogadores 6 diferentes. jogadores diferentes a Foram marcar, 6 salvo erro, diferentes. Salvo erro, foi Até o toda a gente. Otamendi também marcou. O Otamendi Mas ele marcou o marcou. último. Marcou o último. Ele já marcou O alguns Otamendi golos já de está há cabeça. quanto tempo no Benfica? Desde que ele 4 voltou, anos, acho que há 5 anos. 4, 3. talvez. Agora a não, última- 3 não, deve ser mais. Não, 4 ou 5. Ele já está com 40 anos, olha lá, ok. Quase. E, portanto, se a gente vai somar os anos todos dele... Olha, aí está, um jogador que, pela posição, talvez não se note tanto. É mais fácil compensar a posição de central com a inteligência, com a oportunidade, com o saber estar, colocar-se no terreno, né? E aquela falha que o Otamendi já tem de velocidade, né? Sim. Mas com a malandrice toda, com o posicionamento bem, com a leitura de jogo, ele é super importante no Benfica. Tem sido sempre, esta época foi super importante também. Sim. Já é mais difícil no lugar do Di Maria correr aquele corredor todo. O central faz um bocado aquilo ali, uma dobra, qualquer coisa. E o extremo faz aquele corredor todo para defender. É preciso já... Com a idade, uma pessoa esconde-se melhor a central do que a extremo. A extremo não há como esconder. não há como É se velocidade. esconder. Ou tens ou não tens. Se não tens... É um lugar que precisa de muita velocidade. E lá está. Ele ainda compensa com alguns toques de gênio, o Di Maria. Mas pronto, olha, estavas a falar do Washington e eu estava também a pensar no Otamendi, que também tem sido outra marca da casa bastante importante esta época.
Dois jogadores muito importantes. O Silvazito Mas foi um grande jogo, é Tem verdade. atinado. A equipa Até esteve toda bem. o Tomás Araújo marcou o primeiro Sim, gol é dele verdade. pelo Benfica também. 8 minutos, acho eu. e olha. aguentou-se o jogo todo. Aguentou-se o jogo Novidade. todo. Sim, o Tomás geralmente Araújo também, lesiona-se. para mim, tem sido um jogador muito importante para o Benfica esta época. Ali, com muito esforço nos últimos tempos, porque ele tem ali aquela lesão. Nota-se que ele não está a 100%, mas ele acho que está muito à equipa. Gosto Sim, muito mas dele. se queres ir para o top, ele foi muito importante e tal. Epá, mas aquele menino do lado esquerdo, que é um menino, tem 20 anos, olha lá o que é. O Carreras. O Carreras. que é jogador. Ah, sim. Andávamos ali nós todos à Tem procura. 22, salvo erro. Andava Mas o alemão é- à procura de um defesa esquerda e a tentar não sei o quê, estava aquele miúdo já ali à espera de dizer, desculpa lá, deixem-me jogar. Ele tem sido, pá, uma coisa fabulosa. A O qualidade Benfica de tem passe tido- dele é muito boa. Ele tem uma qualidade de passe Posicionamento é duro quando tem que Sim. ser duro, ele é duro. Eu gosto muito. um bocadinho diferente, se calhar, do Grimaldo. Sim, não tem muito a Acho ver. que são jogadores, sendo os dois, assim, à primeira vista até parecem um bocado parecidos, mas acho que o Carreras é um jogador um bocadinho diferente, mas acho que o Carreras tem sido... O Carreras é quase como um quinto ou um quarto meio-campista para a equipa do Benfica. Até A colocar qualidade de agora. passe dele e do cruzamento. Ele, cruzamento e ele não a tem muita colocação. velocidade, ele não é um jogador assim... Mas curiosamente também não explosivo. perde. Não Sim, perde muito não. na velocidade. Vai ali e tal, mas depois tem aquelas pernas grandes que quando é preciso mete a pernoca à frente e Dá um e passo para. em vez de 3, mas É. chega lá. No Mas- campeonato português penso que para mim é o melhor defesa esquerda que está no campeonato. E ainda bem que descobriram lá um E menino. o Benfica joga muito hoje em dia mais pelo lado esquerdo e Sim, é muito tudo, é mais. tudo Carreras. O Carreras é ali. O Carreras dá muito à equipa. Ele Muito, entra, muito, ele dá, muito. passa, ele entra, ele e defende. No fundo, houve vários jogos, já não sei se foi na Liga dos Campeões, que ele teve que ficar atrás e ele cumpriu, quer dizer, mesmo o papel dele a fornecer o ataque é importante, mas mesmo na defesa ele Sim. desempenhou, tem desempenhado papel Mas importante. a gente sabe que a nossa Liga Portuguesa, as grandes equipas têm que ter os alas, ou os defesas direitos, defesas esquerdos, ou ala direita, ala esquerda, como tu queiras dizer. É muito importante para tu teres uma equipa que consiga chegar a um título. Competitiva. Tu tens de ter bons alas, porque senão, quando há o autocarro, tu não desfazes o autocarro sem os alas lá, muitas vezes. E é o que Carreras acontece tem em sido muitos muito jogos, não é? importante. Pois, Os grandes, é o que acontece em sim, muitos sim, jogos. sim, aos sim, grandes. sim. Bem, Mas vamos continuar aqui para golo, não é? Porque este fim de semana, entre o Sporting e o Benfica, era a ver quem é que marcava mais. O Sporting foi É o que ao estávamos estádio... tão bem no Benfica. Não, agora temos que mudar um bocadinho. temos- também Sejamos tens- já justos. temos de antenar ao E eu Sporting, confesso pronto, que eu tá gostei muito do jogo do Benfica por razões óbvias, mas também gostei muito de ver o jogo do Sporting. Porque quem gosta de futebol, gosta de eu um não bom vi. jogo de futebol. Vi um bocadinho. E o resumo. Sporting foi ao estádio do Bessa e marcou 5 golos ao Boa Vista. 5 golos. Eu tenho assim um carinho especial pelo Boa Vista, como também tenho pelo Belenenses, porque eu sou da idade em que esses clubes tinham sempre posições mais importantes no campeonato. Eu não, que eu sou muito mais novo naturalmente, né? Sou uma criança ainda não, né? Eu também me lembro Mas bem gostei Belenenses e muito Boa do Vista. jogo do Sporting e é assim, esse jogador, ele marcou 4 ou 5? Quatro. É assim, aquilo é uma máquina de fazer Uma golos. máquina. Uma máquina. Aquilo é uma coisa extraordinária de se ver E não jogar. torce um pé. Ainda hoje Podia torcer um pé, rapaz. partilhei ali uma coisa no nosso grupo que a gente tem no WhatsApp. O Jokers este ano já tem juntos 77 gols e assistências. Ele já superou a melhor época do Jonas, a melhor época do Falcão, a melhor época do Hulk, a melhor época. Qualquer jogador que tenha passado pelo futebol português, Jardel, qualquer jogador que tenha tido Gols e grandes jogadores, assistências, sim, as duas coisas juntas. juntas, Ok. 77. Epá, este ano já passou. Este ano ele já marcou mais de 60 golos. Quando tu também a contar também com os golos que ele marcou pela seleção dele, acho que Claro, ele marcou 54 pelo Sporting e mais 7 pela Suécia, se não me engano. Ele já marcou mais de 60 golos esta época. No campeonato Mandem-no acho que embora. foram 38. 38. Francisco, 38. mandem-no embora, pá. Vendam. 38. Epá, mas, Não. Vendam essa pérola, pá. mas ouviste a resposta Vale- dele no outro dia? Vale a pena, é que prende-nos Não, em não frente ouvi. à televisão. Eu adorei o jogo, confesso também. Aquilo é um bicho. Não foi este jogo, acho que foi o anterior, ou há 2 jogos atrás, que um jornalista após o jogo pergunta a ele: você ouviu falar do interesse do Chelsea? Você gostava de jogar em Londres um dia? E ele vira-se e diz: eu gosto muito é de Lisboa. Sim, mas quando
Mas quando, Está a mandar gosto é de alguma Lisboa. bequinha para alguém. mas, quando a gosto coisa é de aparecer, Lisboa. mas quando a coisa aparecer, não tem comparação. não é? Mas ele tem outro Resolve clube em a vida. Lisboa. Hã? Não é? Pois, não Há estava a outro clube em perceber. Lisboa. Não, ele Ah, não fazia isso isso. penso que não, Não penso fazia que- isso. penso Isso que é não. um sonho impossível. Penso que não. Mas- E ele não está, ele está a discutir a bola de ouro com Com o Salah. o Salah, não Com é? o Salah. Como é que isso está, sabes? Não é? O Jokers, neste momento, é porque eles têm um sistema de pontos e. Ponderação. Sim, pontuação. Ponderação. Ponderação. exato. Te pondera sobre um coeficiente qualquer. Por isso, a Liga Portuguesa, cada gol vale 1,5 ponto. As 5 ligas principais, cada gol vale 2 pontos. Pois, Por isso, o Salah tem 28 golos, tem 56 pontos, se a matemática está ali a Está bater bem. correta? Confere. O Jokers tem 38 golos, a 1,5 ponto, eu acho que ele tem 57. Tem um ponto a mais. Só que o Jokers tem basicamente que marcar 2 golos por cada gol que o Salah marca. Para- Não, essa matemática aí não está correta, Pá, não faz mais mal. 38 vezes 30 1.5 tem que ser metade. não é? 38. Não pode ser 20, 38 mais Deixa lá 19. aqui fazer aqui Tá, rapidamente. ou 9 e Não, 17. tá. Não, 9 e 17. Não é de 5. 50, não, é 57. É Aí 57. disseste 57? Foi isso que eu disse? Não sei. Ou Pronto, 55. também Pronto, não- ele tem um ponto a também mais não que o interessa. Salah. Ele tem um ponto a mais que o Bem, Salah. para a próxima temos que trazer aí uma calculadora. Uma calculadora. Eu é que gosto de números e então vou logo lá dizer É, se ele. mas eu acho que desde o Messi e o Ronaldo, nos tempos assim do auge da carreira deles, acho que não havia nenhum jogador que já marcasse 60 golos numa só época. Epá, já nos é, tempos o deles. homem E o manda-me Jokers- embora, pá. Epá, ele Venda-me. é uma máquina. É um jogador extraordinário. Para mim é o melhor avançado do mundo. Acho que nem... Epá, podes dizer o nome de qualquer um, para mim o Jokers para mim é melhor. Eu gostava de o ver numa liga a sério. A sério. Não, sim, e não estou a sim, desejar sim. nada de mal ao rapaz, estou a ser que é que é sincero. uma liga a Gostava de sério? ver Exatamente. se aquilo se vai... Uma liga a se- sério, uma liga Inglaterra. inglesa. É uma liga. É inglesa, é inglesa. Mas Se pá, aquela mesmo em velocidade, se Espanha, aquela Itália, força, se aquilo ia traduzir... Não vai traduzir de certeza nos resultados, é óbvio, né? Nos mesmos eu não resultados. sei, Sempre- eu não não, sei. isso. Não, Ele, isso ele eu veio de sei. onde? Desculpem a minha Isso eu ignorância. sei, Ele mas vem, eu ele vem sei. da segunda divisão inglesa, mas nunca, acho que o máximo que ele tinha marcado numa só época era para aí 20 golos, antes de chegar ao Sporting. Sim, isso calhar não tem não tinha hipótese. Quando tu equipa pensas nos para mais. centrais das melhores equipas de Inglaterra e pensas nas centrais das equipas de Portugal, portanto, logo à partida e a maneira como jogam e tudo, é um tempo. Agora, pode ser decisivo na mesma, Sim, não mas marca é o- 60. Mas o Jokers, pronto, o Jokers também teve muito bem na Liga dos Campeões, quando jogou esta época, e ele também, cada vez que joga contra as equipas grandes portuguesas, ele faz sempre a gracinha dele. Ele já torceu as pernas todas ao Pep, já torceu o Otamendi todo também por todas as maneiras. Também está-se a meter só com os velhotes. Também é assim, assim não. Eu acho que aquele do que eu me lembro, eu acho que aquele que melhor fez contra o Jokers até foi o António Silva, muito mal amado pelos adeptos do Benfica. E Eu mesmo acho que assim até- foi comido. e mesmo assim, pronto, Foi comida, é. eu não sei se ele ia dominar da maneira como ele domina, Não, é possível, mas isso é possível. eu acho que aquela velocidade, aquela força que ele tem, eu acho que ia-se notar à mesma. Se calhar não ia ser tão fácil para ele. Imagina o Van Dijk, ou que é o de Liverpool. Ia adorar ver um contra o outro. O Ia Van ser Dijk- espetacular. O Van Dijk mete-lhe assim uma perna à frente. Não sei, o Jokers tem muita força, pá. O Tem Jokers, força, mas o pô. Van Dijk é um bicho. Aquilo Mas é o uma trava. Jokers também é muito grande. O Jokers Não, mas é... não tem hipótese. Ah. Vê a altura deles e... Por acaso não sei qual é a altura dele, mas Ah, ele mas é O alto. Van Dijk é para aí Van Dijk. 1,90m, o Jokers também acho que está lá perto. Deve ter Acho que está lá também. perto, pá aí. Os jogadores, Ali os jogadores da produção- Liga... Há a produção que nos diga a Os, altura joga- daqueles... os jogadores da Liga Inglesa E o parecem tamanho- que o são mais tamanho do altos sapato, que a Liga não sei o quê. Portuguesa, mas isso é E por são, nós. pá, são, Mas são mais fortes. eu acho que o São. Jokers na Liga Inglesa ia Eu acho que ia-se ele é dar um jogador muito bem bem, completo. muito bem. Obviamente E que ele eu tem uma acho mentalidade. que é pá. um jogador que dá-se bem em qualquer lado, mas quer dizer, o poder decisivo que ele tem no Sporting é diferente do que irá ter em qualquer clube inglês ou noutro clube Ele de tem grande que idade? dimensão. 26, acho Já que não é este acho que criança, vai mas fazer... ainda é novinho, está no auge. Mas continua a evoluir. Está no Até, auge. ele este ano começa a marcar Pode gols. fazer livre mais direto. um ano ou dois ali. Ah, pá, adorava. Eu ia já de joelhos até Fátima, se ele fizesse mais 2 anos no Sporting. Daqui? Fogo. Daqui até Fátima, de joelhos. Aqui é fácil, mete-se um avião de joelhos e aterra lá. E está pronto. Não, para o Sporting, eu espero que não. Espero que alguém venha buscar, que batam os milhões como bateram pelos nossos meninos do Benfica. Pois, E que ele se vá embora, porque realmente chateia ver aquele homem a jogar à bola.
Mandem-no embora. Pá, faz-me lembrar os tempos que um gajo que ia Vale a ver pena. o resumo do jogo do Benfica. O Jonas marcou mais 2 golos, pá. Como é que é possível? Vale a Marcou pena mais 3. perguntar não é quem é que verdade. foi o homem do jogo. Mas o Jokers deste ano, ele tem. Eu posso-me estar a lembrar um bocadinho mal, mas ele marcou um póquer 2 vezes, por isso ele já marcou 4 golos 2 vezes. Ele teve 7 hat-tricks. Ele já marcou 2 golos, mas acho que foi 18 vezes. E houve uma É tentativa, números e houve uma ridículos. tentativa de bicicleta, também foi dele. Ali o guarda-redes devia ter sido um bocado amigo e devia ter deixado a bola entrar, pá. É que ele já marcou golos de toda a maneira esta época, só lhe faltava marcar um de gol de Há bicicleta. pessoas que nascem para chatear, não é? Esse guarda-redes nasceu para chatear o homem, pá. Foi. Não, por acaso. Mas foi também um grande jogo de futebol. Acho que finalmente se notou um Sporting assim parecido com os tempos do Amorim. Finalmente acho que se notou um bocado daquela magia. Talvez, sim. E eu, por acaso, a ver o jogo com o meu pai, cheguei a uma conclusão, que eu acho que o Sporting em novembro perdemos o Ruben Amorim no último jogo, foi, pronto, fez os jogos contra o City e contra o Braga e foi-se embora. E foi uma grande perca para o Sporting, pelo talento dele e também pelo lado psicológico, que ele era um pai para aquela equipa Fez toda. renascer o Sporting. não sei o Ele quê. tinha ali um grande peso psicológico. acordo. Mas eu acho que passou um bocado ao lado, foi o facto de a gente ter perdido o Pedro Gonçalves nesse mesmo jogo. Pedro Gonçalves, para mim, é um excelente jogador e na altura passou um bocado ao lado pelo Amorim ter saído, mas eu acho que a quebra de rendimento que o Sporting teve ali desde novembro, os tempos do João Pereira, e depois foi recuperando um bocadinho com o Borges, mas acho que desde novembro não se via aquele Sporting dominador como havia dos tempos do Amorim. Eu acho que muito disso também teve a ver com o Pote e da perca do Pote. Eu acho que o Também Pote, acho, ele é um jogador excelente. ele além dos gols e das assistências, que ele tem muitas, eu acho que antes desta época ele tinha 60 gols e assistências, as duas coisas, mais ou menos. 60 gols e 60 nas últimas 4 épocas. É uma média bem boa, não é? Não há nenhum jogo na Liga Portuguesa, nenhum jogador na Liga Portuguesa que tenha números como ele. A única pessoa que não reconhece o talento dele é o nosso selecionador, Pois é. que é um parvalhão, Pois desculpem essa dizer, é mas boa. pronto. Essa é boa. Só ele é que não Sim, se lembra parece dele. um bocado incrível ele não ter oportunidades. É. Mas pronto, ainda à frente. Mas eu acho Deixa-me que... dizer-te que o teu amigo Iocos tem 1,87m e o outro tem 1,93m. São 6 São centímetros. 6 centímetros de massa bruta, que aquilo é tantas... Exato. Não, mas é só um exemplo. Atenção, eu acho que o jogador é fabuloso, não estou a negar isso. Mas o Pedro Gonçalves ontem também andou ali a fazer umas coisas bonitas em jogo. E notou-se muito, ele faz muito, ele ajuda a equipa toda, ele posiciona-se muito bem, ajuda a defender muito bem, é um jogador simples, de poucos toques e o jogo flui de uma maneira, porque o Kenda naquela posição, ou o Jenny, são jogadores que recebem a bola e a bola cola um bocado aos pés deles, não, eles querem driblar, querem ter o toque. O Pote, ele pega na bola, dá um toque nela, faz logo um passe ali progressivo muito para um outro bom, é jogador. muito Ele, O Pote tem uma coisa que acho que é ele. Quando olho para ele, dá a impressão que é uma pessoa muito calma, jogar aquele coisinho dele. Mas ele tem uma garra e vê-se em alguns conflitos, que ele teve já com outros jogadores. Não é? Que aquilo por dentro deve ser um turbilhão de ferver. Isso é que faz com que seja provavelmente o grande jogador, não é? Porque senão era um mortiço que ali andava. Mas olhas para ele ele anda ali, dá a impressão que não é nada com ele. E de repente sai aquele... mas há jogadores do Benfica assim também bons, portanto vamos parar de falar de Sporting. eu disse bem dos jogadores do Benfica. É verdade, ele falou muito, para quem não é do Benfica, segundo sei, ele falou muito bem dos jogadores do também já Benfica. falei de Sporting, já conhecer chega. bons jogadores, mas eu acho que agora realmente que o Pote volta é que a gente vai... Estamos com a força toda. Eu acho que o Pote, se calhar, era tão que importante. O Sporting vai ganhar, é isso, o campeonato? Eu como Sportingista, claro que acredito Pois, nisso. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Eu estou de pulgas à espera que esse jogo venha. O Sporting Estou é super ansioso. Toda vai a ser um gente jogo está. espetacular. Pá. Esperemos que vai sim, ser um corra grande tudo bem. ambiente. Esperemos que sim. Que seja futebol. As duas equipas são realmente muito boas. Se jogarem futebol... Temos ali um comentário, só para não ficar esquecido. Jorge, concordo plenamente. O Jorge diz, se o Jokers não se lesiona, já tinha 50 golos. Então, como benfiquista, podem vendê-lo por 100. Opa, Eu concordo com a primeira parte. Mas eu concordo com a primeira parte, mas é assim, como é que um jogador
com 26 anos, que vive muito da força, do arranque, epá, a força que aquele homem aplica num pezão quando arranca aquilo tudo, eu estranho é que ele não tenha mais lesões. Ele joga aquilo com uma intensidade que ele fisicamente tem que ser realmente muito bom para não estar constantemente lesionado. E tu vês tantos jogadores mundiais bons que o problema deles é precisamente esse. Lesão atrás de lesão. Como é que um jogador destes realmente aguenta... Sabes o que é esta performance? É o ar de Lisboa, É o peixinho. é a comida boa, o É o peixinho peixinho. bom, é o sol. Se calhar é deita-se aquele- cedo. aquele- Alimentar cedo, deitar cedo. Aquele ar, uma pessoa respira, consegue cheirar o mar. É pá, isso dá uma força vitalícia a um ser humano. Ele é- Isso não tem valor. Olha, isso Ele não é tem. quê? Ele é Sueco. sueco, não é? Sueco. Pois, sueco, o outro também é sueco, o outro que lá anda... Eu O nunca outro é fui... dinamarquês, o Yulmand. Sim, não é sim. Human, estou a dizer o outro miúdo. O Harder. O Também Harder é é sueco, não é? também é dinamarquês. Ah, é? Ok, pensei que eram os dois suecos. Olha, eu acho que agora devíamos fazer uma pausa para sim. café. Pausa e vamos Kit Kat. beber um cafezinho Briselda, não é verdade? Pode ser, Vamos a pode isso ser. então. Pausa para café. Sejam bem-vindos à Rona Brampton, onde temos tudo o que você precisa para as suas renovações. Aqui na Rona Brampton temos um pouco de tudo para o que precisar para a casa, para renovações, produtos de limpeza como produtos de pátio para o verão, como vem barbecues, temos máquinas para cortar relva. Temos também aqui uma vasta seleção de appliances, de eletrodomésticos para a sua casa, com todas as escolhas e com experts para as vender também. Aqui neste local temos pessoal especializado que falam português para as suas necessidades. Temos aqui o José. E se vierem cá, temos uma vasta quantidade em armazém, mas também podemos encomendar todas aquelas medidas que precisar para a sua casa. Já sabe, não hesite, venha à Rona Brampton. Temos tudo o que precisa. Nunca nada foi tão bom. Café perfeito para começar o dia. Bolos irresistíveis e refeições caseiras para o almoço. Pão artesanal, fresco e crocante todos os dias. Our Bakery, 2 locais para o servir em Toronto e North York. Diariamente o aroma e o sabor do fabrico caseiro. Venha provar a diferença. Acho que aqui não vou fazer diferença nenhuma. Eu já vou. Aqui sim, o jogo é outro. Também nas finanças é preciso estratégia. Venha falar comigo. Estamos então de volta e agora não podíamos deixar de referir o feito do Liverpool, não é? Porque a Liga Inglesa também, para Chave de qualquer fã de futebol, não pode ficar à margem destas conversas. Sim, o Liverpool começou a perder. Não sei se viste, eu vi quase o jogo todo. O Tottenham marca um golinho cedo, mas depois aquilo foi um massacre. O rolo, aquilo é um rolo, aquele Liverpool. O Liverpool Rolo pensou compressor. assim, deve estar a Completamente, brincar. E foi lá e pronto, mostra. Não, eu estranho. Mas, epá, vocês esperem um bocadinho. Não está aqui uma outra pessoa com a gente? Pois está. Opa. Epá, a gente esqueceu-se Epá. completamente Não, não me dele. esqueci, não me Entrou esqueci. Ele sentou-se ali muito sorrateiro ali na ele cadeirinha entrou assim, dele, não não disse disse nada, está ali Não, é caladinho. porque ele vai ser o homem do jogo, mas do outro jogo. Claro que pode comentar este Então, e deve. não pode nada, ele já vai ter o tempo dele. Já Gostei comentou de outras vai. vezes. Não, Então, mas- agora para aí comentar. Mas, Estou a mas brincar. também o queremos ouvir falar Estou a do brincar. Liverpool e da Liga Inglesa. Paulo, gosto de ver aqui sentado nessa Pois, eu cadeirinha. estava pá. assentado no outro. Estavas lado, ali no não sei. buraco ali atrás, a gente gosta de ver aqui em frente Parece à um câmara. truque de magia. Passou Trouxeste a daquele bola. lado para este. Trouxeste a Olha, bola, toma. Paulo. Toma lá. Não, não. Agora tá estou-me a aqui. passar a bola, pronto. Passa Sem a bola falta. para o outro. Não, mas o Sem Liverpool, sabes, voltando de repente ao Liverpool, o que me espanta mais é que o Liverpool basicamente ganhou o campeonato e com uma equipa como eles têm, parecia plausível que eles fossem fazer mais brilharetes, ou seja, taças, nem taça da Liga, nem taça de Inglaterra, Nem Liga dos Campeões. nem Liga dos Campeões, quer dizer, acabaram por ser afastados em quase tudo,
Quando aquela equipa ganhou, não sei com quantos, com quantos pontos ficaram a mais, mas Eles limpam. Já, eles só garantiram o campeonato. Pá, acho que faltam ainda 5 jornadas, não é? acho que é 4, mas 4. não interessa. Mas, eles basicamente ganharam a Liga já desde fevereiro. É ou isso, março. estava entregue, Eles né? limparam Pois, aquilo de uma maneira. Aquilo estava entregue completamente. Com muita pinta. Eu gosto muito do campeonato Muita pinta. inglês. E o que é engraçado é que o Klopp, que lá estava antes, ele por 2 vezes, ele perde o campeonato por 1 ponto, porque ele apanha o City em épocas tipo Pronto. históricas. Estamos em a que falar eles- de outro Pois. nível. Olha, o que eu Pois. acho que não tem graça nenhuma é que não nos mandam mais mensagens, não é? E nós também gostamos de saber o que é que eles Epá, pensam isso é mau. sobre estas ligas diferentes, Isso uma é- é de isso é muito Portugal, a mau. outra de Inglaterra. Agora que temos aqui o Paulo, pode ser que Klopp gostem é. mais O do Klopp Paulo teve azar, e coitado. que nos mandem aí umas mensagens, Mas é uns o- comentários. Acho que o Klopp deve estar lá sentado em casa, deve estar assim, estou todo chateado, no ano que eu me vou embora, é logo nesse ano que o City vai abaixo. Vai abaixo. Porque ele teve azar, o Klopp fez um grande trabalho no Liverpool, pá. Eu acho que ele teve Estava um ano que alguém ele... português a jogar no Liverpool? O Diogo Jota. Diogo Jota. Ele chama-se E, Diogo mas, Jota. mas estava no jogo? Eu não sei se ele... Eu não acho sei que ele se entrou jogou. depois, ele costuma entrar sempre, como a maior parte das vezes entra como suplente, mas atenção, entra e resolve. Ele marca É um muitos jogador golos. não é, em termos físicos, lá está, não é como o Gaiocas e outros, mas ele acaba por aparecer, às vezes dá a impressão que chuta sem querer, que chuta de lado, mas ele resolve. Está no Aliás, sítio eles certo. adoram-no. Os adeptos do Liverpool têm uma música só para o Diogo Jota e pronto, é campeão. No City tínhamos mais, mas para ser campeões, mas o City já tem ganho muita coisa. O Liverpool. Mas é só uma curiosidade, é que realmente foi a mudança de treinador e foi campeão, mas muito trabalho que está lá é do Klopp. Muito. A equipa é do Klopp. Exatamente. Completamente. Pronto, eles não mudaram muitas peças, não é, da equipa que estava prévia, mas... Mas o que Francisco disse, desculpa interromper de Paula, é tudo verdade. O Klopp teve azar de ter o Manchester City a jogar. Sim, sem mal. dúvida. Porque senão o Liverpool, se não houvesse aquele City, o Liverpool, e viu-se este ano, o City foi abaixo, O City foi Liverpool abaixo. limpinho. Que é mau para o Arsenal, não é, que já está sempre... Pois é. Lá perto do topo e pronto, e não consegue ganhar o campeonato, não é? É verdade. Epá, Os se é a últimos equipa, anos se é a tem estado lá em equipa que cima. devia desembolsar aqueles 100 milhões e ir buscar o sueco, para mim é o Arsenal, fogo. Precisava Aquela disso. equipa, eu acho que ele encaixava ali que nem uma luva, que eles têm tudo menos um avançado. Tu vês aquela equipa rica, tem centrais de top, Mas tem esse avançado já meio-campistas de top. disse que gosta é de Lisboa. Portanto, Ele por mim está muito bem em Lisboa. Não sei o que é que Está isso muito quer bem em dizer. Lisboa. Vai ser, como os ingleses gostam muito de Portugal, de férias, talvez seja um local que... Os nórdicos gostam muito Exatamente. de... Talvez Quem é seja que não um gosta local de que... Portugal? Os nórdicos gostam bem, agora vamos Quem aqui é que não para a modalidade em que o Paulo é especialista. Modalidade de Vamos falar escorregadia. dos Maple Leafs, da Liga de Hockey. Os Maple Leafs vão jogar amanhã Exatamente. com os Ottawa. Sim. E é o 4º jogo. É o quinto Conta-nos jogo. lá um bocadinho dessa história, que se os Maple Leafs ganharem vai haver festa. Eu acho que, pronto, não será uma festa tão como seja o Stanley Cup, mas é quase. Porque pois. todas as vezes que eles passam uma fase, é sempre dia de festa aqui em Toronto. Eu acho que agora todos os jogos que eles fazem e ganham é dia de festa. Já é uma vitória. Sim, e então já ganharam 3 jogos. Aliás, tiveram 3 jogos consecutivos a ganhar. Fizeram 2 em Toronto e depois os próximos 2 eram em Ottawa. Ganharam um, perderam outro. Pena, porque senão faziam um sweep. Pleno, 4-0, E voltavam à história, que acho que já era em 1992 que faziam o sweep em Ottawa. Portanto, Então há muita esperança nos Maple Leafs. bem, eu acho que os Maple Leafs, assim, todos os anos há muita esperança, especialmente quando eles passam a fase para os playoffs. Este ano, é uma curiosidade, eles terminaram em primeiro na liga deles. Tem uma belíssima equipa. Eu acho que, comparando também, mudaram de treinador e este ano estão mais compactos, é uma equipa mais rija. Aquilo que faltava o ano passado de dureza, porque Combate. assim, exatamente, quando chega-se aos playoffs é totalmente diferente da liga normal. Eles deixam que os jogadores sejam mais duros a jogar, os body checks, é tudo. Vês a liga e não tem nada a ver com Parece com que os sais da Liga Portuguesa vai jogar para a Premier League. É quase isso. Só não que é muito mais dura.
vais do regular season para os playoffs, é como isto é uma liga diferente. E acho que eles este ano, aliás, só falta mais um jogo. Se eles conseguirem ganhar mais um jogo, eliminam o Ottawa e ficam à espera da Alguns próxima jogadores equipa. que queres destacar, Paulo? Bem, além do nosso John Tavares, que no último jogo teve talvez o princípio de uma concussion, ainda não se sabe bem se ele vai jogar amanhã. Eu acho que a equipa este ano tem vários. Pronto, o Matthews está a quebrar recordes, continua a quebrar recordes e é o capitão este ano. Antigamente era o John Tavares, mas este ano há uma curiosidade que é o Matthews. O Nylander também é um belíssimo jogador, continua a fazer muitos pontos. O Marner conseguiu quebrar um recorde este ano com 100 pontos, que já é uma curiosidade para o Marner, que foi sempre muito criticado e que também está prestes para renovar o contrato. Precisa de fazer esses pontos, que é para poder renovar um contrato a si próprio, por muito claro. dinheiro. Para ajudar as negociações, não é? Exatamente. Mas depois eu acho que a diferença este ano é os goaltenders, os guarda-redes. O Toronto tem 2 belíssimos guarda-redes. Aliás, o Scholar é o guarda-redes que era o backup do Florida, que o ano passado foram os campeões. Portanto, Eu acho que para defender um golo no hóquei é sempre um belíssimo guarda-redes. Sim, É tão sim. estranho que como é que é possível parar uma bola daquelas? Não, a realidade é que eles este ano, em questão de goaltending, estão... Sim. É a diferença das últimas épocas. E esperamos que o próximo jogo amanhã que seja uma vitória para os Maple Leafs e que fiquem à espera do próximo. Então, da se os próxima Maple equipa. Leafs ganharem amanhã, depois Exatamente. vão jogar com quem? Não sabemos Ainda ainda. está a Ainda decidir. estamos Depende do resultado dos outros, é Exatamente. Mas vão ser, já está definido quais são as duas equipas que eles podem enfrentar? Ou Já o deve bracket? estar. Eu tenho que ver, agora neste momento não tenho Mas a pronto, estrutura dos esperemos playoffs. então que na próxima semana voltemos a falar dos Como diz Maple o outro, Leafs venha por quem boa vier, razão. venha quem vier. a E gente também, dá cabo também deles. temos que dar mérito, porque há várias equipas canadianas nos playoffs. Temos o Montreal que está a jogar com o Washington e também temos o Calgary, o Edmonton. Também está numa Também vi portanto, qualquer coisa assim. pode ser uma das equipas que também tem excelentes jogadores canadianos. Não é lá que habita o melhor jogador da liga, segundo dizem? É o Edmonton, qualquer coisa que diziam que tem o melhor jogador da liga. É o McDavid. McDavid. É o McDavid. Yeah. É. Mas tu não mencionaste um jogador dos Leafs que por acaso eu tenho achado muita piada. Acho que tem uma Goiocas, história. Não. Pronto. Mas tem um nome assim daqueles mesmos lados. Que é o Ty Domi. Max Domi. Max Domi, não é? Sim. Que ele é filho de um jogador foi muito importante na história dos Maple Leafs. Ty Domi. O Ty Domi. E ele no outro dia marcou o gol da vitória, acho que Sim. foi do segundo ou do terceiro jogo, não foi? Há uma curiosidade, é que este ano, desculpem, nesta série, que os Arrows já foram a 3 jogos overtime. Os Maple Leafs ganharam 2, perderam agora o último em Ottawa, mas, como estavas a dizer, o Max Domi é daqueles jogadores que faz lembrar um bocadinho o pai e andou lá mesmo também é aqueles jogadores durinhos, é pequenino, mas é duro. Não tem o tamanho do Jokers, mas é talvez metade. Mas também com aqueles patins e não sei o que, fica o tamanho do... Mas Aquelas nós- armações. Não é? Mas nós estamos a falar que são pequenos, mas não são nada pequenos. É que Ou são pequenos para o hockey, Para a não é? média, Que eles no se hockey calhar, também têm não é? cada... Exatamente. Aquilo é cada Mas bicho. esperamos que seja mais um W. E o Jorge outra vez Ah, aqui Deus está a queira. participar, a dizer que jogamos ou contra o Flórida ou contra a Tampa Bay. Panthers, olha. Prontos. Olha, contra uma das equipas da Flórida, pronto. Prontos. Eu acho que agora se neste deixem momento os entrar. Panthers estão à frente na Só que me ias dizer que os Panthers já não jogam na Flórida agora, ias-me dar uma novidade. que eu Não. sabia, eles- Ainda lá estão. não, estão. De qualquer maneira, Toronto tem mais experiências com as duas equipas.
Mais, com os Tampa Bay temos mais Temos mais experiências. experiências, Acho portanto. que a última má foi contra eles, se não me engano, não foi? Panthers. Ou foi contra os Panthers? Foi contra os Sim, Panthers. mas pronto, também não nos vamos sentir derrotados antes de Pois. acontecer, não é? Vamos Sim, acreditar são equipas que as coisas diferentes estão a correr também. bem. E eu acho que se nós conseguirmos passar agora os Ottawa, é engraçado que as últimas equipas que os Maple Leafs têm jogado têm sido campeãs nos playoffs. Portanto, passar, querem dizer alguma coisa Claro. que está naquela Perdemos, na fase. mas perdemos contra os melhores. Exatamente. É isso, tipo, E a gente este tem que se ano- sentir melhor com a derrota. E este ano tens de grandes guarda-redes, portanto, olha eu aqui a dar um bonito Não, mas é verdade. ok comigo, mas mas pronto, é verdade. ouvi dizer, não é? Que era Sim, um- sim. Não, mas eu acho que os Leafs, o antigo treinador que os Leafs tinha, o Dubas, não é? Não, como é que se chamava? O Sheldon. Yeah, como é que era o, o. É aquele Agora não rapaz me lembro. novo, agora estou-me a esquecer Não do nome posso dele. ajudar. Pronto. Eles na altura queriam não. ser um bocadinho diferentes, foram buscar um treinador novo que tinha uma ideia de jogo assim mais à frente. Pronto, e aquilo correu da maneira como toda a gente viu. Eles agora vão buscar um gajo mais à escola antiga, Claro. com sucesso provado nos playoffs. Exato. E nota-se a diferença. Nota-se a diferença. São O mais hóquei- combativos, não é? o hockey é um desporto ainda muito à moda antiga. Epá, vê-se já um bocadinho uma diferença porque os jogadores têm mais, já não são tão agressivos, já não são tão duros como eram antigamente, já é um jogo mais com mais técnica, Menos se de calhar. rua, não é tão de rua, não é? Aquela É, que se chama- mas nos playoffs é como tu disseste, pô, os playoffs aquilo parece que muda ali uma coisa e torna-se shape. num jogo, parece o jogo de há 20 anos, quando uma pessoa vê o hockey no regular season é uma coisa, mas uma pessoa depois vê os playoffs parece estar a ver o hockey de há 20 anos atrás, quando era um jogo Showtime. mais físico, mais agressivo, mais pronto, no limite, sempre ali aquela coisa, mas acho que isso é que dá piada no hockey. O hockey o que dá piada é isso, eu A acho ver umas que moças. é não os vou. body checks, Tem- é não as estou a lutas, é aquilo. Eu acho que isso é que torna o hockey mais E o interessante. povo fica maluco. Eu acho que é Oh, por isso valha-me Deus, eu acho que é por isso isso é mesmo que eles torna- fizeram isso para os playoffs, porque no regular season há muitas pessoas que ficam aleijadas, não é? Pronto, os body checks, muitas vezes as penalidades que levam e os cross checks mesmo na cabeça, por causa de concussions e isso tudo. Eu acho que é por isso que eles eliminam isso um pouco do regular season, que é para não haver esse. Prontos. Sim, porque Sim, sim. essas conclusões, não é? Contusões, já não sei como é que se diz em português. Em português não é São traumatismo perigosas. craniano. Eu acho que é. Traumatismo craniano, que se diz em português. Eu não sei Depende, se é pode ser- exatamente a a mesma contusão pode não coisa. ser um trauma, Eu acho, é exato, diferente. eu acho que há as duas coisas, mas temos que Contusão chamar um por pancada já especialista. chega. Temos que arranjar um médico para se juntar à Eu nossa acho que equipa. não chega para- a ser um traumatismo craniano, mas deve ser primo. É, uma É perigoso contusão. na mesma. Uma contusão é. O jogo é muito rápido. Se a gente for a ver, não é como um jogo de futebol. Quem vai nos skates é muito mais difícil de parar. É muito. E estão ali num. É um hockey ring. Não há onde se escaparem. Não é? Quando eles batem contra os boards, podem cair de maneiras diferentes, não é? Com a cabeça, diretamente nos boards. Eles têm que olhar um pouco a essa maneira de Sem falar do facto que têm todos duas lâminas super afiadas Exato. Claro. agarradas ao Exato. pé. E um taco. Fogo. E um taco. E tem pois. um Eu imagino, eu tentei andar em cima do gelo, não é? Com skates, eu não sei como é que eles conseguem. Tá bem? Aquela velocidade. Experimentaste. E com aquele rapidez equipamento todo, toda. quando os defesas começam a patinar para trás, a defender, eles têm aquele equipamento todo e se conseguem. É fantástico. Epá, aquilo é fogo. Eu a patinar ali num sítio qualquer ao pé de minha casa, sem equipamentos nenhums e só para andar à frente e não cair, fogo. É difícil, agora para eles não, aquilo é uma. O gelo no whisky também diz que é muito bom. É isso Eu não sei, portanto. Mas agora imagina como a Cristina estava a mencionar os guarda-redes, o hockey puck. Exato. É tão pequenino. E a velocidade. A rapidez velocidade. que eles têm Claro, de aquilo reação eu não via é nada. fora. E depois ainda tem aqui umas coisas à frente que também não tem um bocado de visão. Sim, né? e os jogadores todos estão Se à você frente tinha deles, que não andar é? à procura daquilo. Exatamente, para- aquilo é. Tá Está bem bom, que tem é um que pouco é. de sorte, não é? Mas a maneira que eles treinam, por exemplo, para eles encurtar o ângulo quando Sim, fazem sim, um chute do pois. puck, eles saem da baliza para encurtar, para ficarem maiores. Claro.
E A baliza é pequena, é essa a vantagem. A baliza é relativamente pequena face ao tamanho deles com aquele fato todo. Exatamente. Quando tu andas 1 metro à frente, os ângulos libertos Corta. passam a ser assim, é pequenino. Portanto, a margem de sucesso é grande. Mas também aquilo é tão pequenino que passa por todos os lados. Mas não é? essas eu compreendo, essas que eles atiram e batem no corpo, batem não sei o quê, mas eu às vezes vejo algumas em que eles esticam a mão. Portanto, isso é reativo a qualquer coisa, não é só por estar ali. Claro. E isso é realmente, eles têm que ter um treino Muito treino, fantástico. muito treino. Claro, com certeza. São Bem. uns ganda malucos, acho eu. Porque andam Eu também acho que a sim. levar com o pacto daqueles àquela velocidade, mais aqueles defesas todos e aqueles atacantes todos ali a voar quase para cima deles, às vezes. E agora imagina aqueles Acho que se são uns deitam à malucos. frente quando os outros estão a chutar. E depois os defesas, às vezes, que se mandam para bloquear os pucks, não é? Eu acho que tem que ser assim um bocadinho maluco para jogar hóquei. Tem a construção e a constituição das paredes, entre aspas, paredes de vidro, também são bastante maleáveis, que deve estar construído de maneira a que eles possam ir, porque se fosse uma parede normal à velocidade que eles vêm, Não, chegavam ali e partiam-se todas. Partiam-se Aquilo, todos, mesmo assim. Sabes o que é que eu gosto mais do hockey? É quando tens o banco dos suplentes, não é? Onde é que está o treinador e isso. Quando vejo os jogadores serem derrubados e mandam-os da outra equipa para dentro do banco dos suplentes, então é que é sempre engraçado. O hockey é um desporto As engraçado. picardias que há entre os bancos é sempre muito engraçado. Eu só gostava era que o jogo fosse 25% mais lento para eu conseguir ver o puck. Exato. Porque eu por muitos anos de Canadá, por muito que eu veja hockey, eu nunca consigo focar-me naquele puck e seguir aquele puck. É sempre um problema. Acho aquilo super complicado. E eu acho que há gente que é muito mentirosa, porque às vezes estou a ver com. É raríssimo ver, mas quando vejo, estou com outras pessoas, pessoal que está habituado a assistir hockey, E eles já veem estão tudo. a reagir e eu ainda nem percebi se ela já saiu, se não saiu, já eles estão a reagir. Eu sei, pá, estes gajos são uns mentirosos, pá. Como é que eles podem ter visto já tudo? Mas pronto, é interessante. Enfim, já falámos da Liga Portuguesa, falámos da Liga Inglesa, falámos do hóquei, que é o desporto do momento aqui em Toronto e no Canadá também, obviamente, e tivemos aqui a ajuda do especialista do hóquei, Obrigado, Paulo. porque nós, não sei se repararam, mas nós nem sabemos os nomes de algumas coisas, não é? Temos Pois, que aquela nos- coisa- pois, é só repetir, é escutar o Paulo e temos que repetir. estudar um bocadinho, que isto fica-nos mal. Mas foi muito bom estar aqui na vossa companhia. Acho que foi muito agradável, pelo Obrigado, menos eu. para mim. Foram muito simpáticos, muito agradáveis estes senhores. Não vai ser sempre assim, ó, Cristina, estamos já a avisar. Estou a Pronto, então brincar. para a próxima não vai. Seja bem-vindo. Vou-vos dar descanso. E pronto, e chega assim ao fim então Vozes do Desporto. Não sei se querem dizer alguma coisa lá para quem nos assiste em Viva o casa, Benfica, no é carro, óbvio, onde não é? seja. Quer dizer, então, Olha, eu queria dizer uma coisa. Eu estive agora de férias nos Açores. A minha namorada é de São Miguel. Algum de vocês alguma vez esteve Só em São respondo Miguel? na presença do meu advogado. Algum de vocês? Não, por acaso não, olha, Não? é a única parte de Portugal que não conheço. Eu é os também Açores. não, mas Tem lá como tenho família, vergonha por de acaso. dizer que ainda não estive nos Açores, é que estava a tá responder bem. desta forma. Pronto, eu também nunca tinha estado Tenho nos pena. Açores. Foi a primeira vez, passei lá 10 dias. Por acaso, até vi lá o Sporting já com Santa Clara. Aquele Pronto, eu estava a jogo. pensar, onde é Isso que é um o pormenor. futebol vai Um parar pormenor, numa... um pormenor. Tinha que vir. Mas não era por causa disso. Mas é pá, só para dizer que aquela ilha é um paraíso. É das coisas mais bonitas que alguma vez vi na minha vida. Foi Ainda aquela bem. ilha. É o que toda a gente diz. Linda, 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 linda Mas, de morrer. mas dizem isso não só de São Miguel. Pois, é que uma pessoa todas as aqui no ilhas. Canadá, é pá, uma pessoa às vezes ouve os açorianos a dizerem, pá, que nós temos uma ilha linda, não sei o quê, e uma pessoa ouve aquilo um bocado, pois, diz isso porque é tua e porque tu gostas mais da tua. Mas, é pá, aquilo é lindo, 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 lindo. Eu desde que voltei, se não paro de falar nos Açores e naquela, é pá, espetacular. Yeah. Posso E dizer a muito qualquer bem. um de vocês, Só me se falta tiverem isso, ideias de pá. lá ir, pá, Né? vão lá, que de certeza que vão gostar, que aquilo é uma beleza. É o único sítio no mundo em que eu estava em cima de que não é uma montanha, é de um monte, e tu do mesmo sítio tu consegues ver uma lagoa, consegues ver um lago e consegues ver o oceano ao mesmo tempo. Francisco, nunca foste à Foz do Arelho, com certeza. Mas tu, eu tive muitas vezes a Foz do Arelho, tu lá não vês o lago, tu só vês o mar. O rio. Vês o Vê rio. a lagoa Vês o- e o rio. Mas a lagoa está ligada ao oceano, é diferente. A lagoa dos Açores é então. diferente, é a lagoa da água Vulcânica. doce. É água vulcânica. doce. Então também posso, eu conheço a tirar Madeira. a sardinha para o meu lado. Então vamos a Aveiro também, vês o mar e vês a ria.
Pronto. Pronto, não estou a dizer que é o Não, único mas nós do estamos mundo, a brincar. mas é aquela coisa... Ninguém tem dúvidas, mesmo Sim. eu Não, que não não, tenha sem lá ido ainda, que os Açores é lindo, é maravilhoso. Eu costumo até dizer isto, que embora nunca lá tenha ido, eu vejo algumas fotografias, mesmo não sabendo onde é que é. Eu vejo aquele azul intenso, aquele verde intenso e eu sei que é os Açores. incrível. E, Muito bonito. e a coisa de uma pessoa ver as vacas por todo o lado, aquilo tem tanta piada. Uma ideia, a gente, o espetacular. Orocatamos manda-nos lá fazer um programa destes. Espetacular. Né? Aceito já. Vamos Bem Vamos mandados, nós vamos. Não vamos dizer que Vamos, não, vamos Cristina. fazer o relato do Santa Clara com outro qualquer. Pronto, próximo Já jogo sei do onde é Santa que a gente Clara vai em casa. almoçar, vai jantar, vai fazer tudo. Já está Opa, tudo tá Não, tudo combinado. bom. não temos preocupações nenhumas com isso. Só coisa Francisco boa. sabe. Só E coisa se a boa. gente precisar de um special tour, temos a Patrícia do Pode. Calor e que nos pode mostrar onde é que Claro, Claro, claro. Acho que a com Patrícia certeza. ia fazer questão de ir. Aliás, se fosse eu caso. acho que aqui devemos ter imensa gente que gostasse de nos acompanhar a visitar as ilhas maravilhosas que os Açores têm. Ainda bem que gostaste, olha. ainda bem Despedimos que- então assim com este tour pelas Ilhas Açorianas, mais em concreto por São Miguel. Para a próxima depois vais conhecer outras. ó Vou Francisco. conhecer outras, mas o que os açorianos já me disseram é que a São Miguel é as ilhas todas, a combinação da beleza de cada ilha, Está São tudo Miguel ali. tem-as todas. Por isso uma pessoa quando vê São Miguel vê um bocado da beleza de cada uma e depois cada uma depois tem a sua... Isso não é por teres Beleza arranjado própria. lá uma cara a metade, não. Não, é, por acaso, não é tendencioso. Por acaso não? vou-te dizer, quem me disse isso foi o Eu acho que ele está a namorado, ser pressionado. o namorado o namorado da prima da minha noiva. Que eu fui a São Miguel pedir a minha namorada em casamento, por isso agora Ai, que bonito! Temos casamento, pá! ora cá estamos. Ora, cá estamos em São Miguel, não tarda nada para ir ao casamento. Casamento em direto, os Que Açores. giro, que giro. Ai, que engraçado. Ainda bem. Muitos parabéns. Muito muitos obrigado, parabéns. muito obrigado. Mas o namorado de uma prima dela, que ele também é do continente, é de Sesimbra, ele disse-me: eu já fui às ilhas todas e o que as outras ilhas todas têm, São Miguel tem. Pode não Tá ter bom. tanto disso, mas São Miguel tem a beleza de cada uma. E os açorianos, que de certeza que há muitos que ouvem o programa, podem comentar, podem dizer se eu não fui a todas, não posso dizer com toda a certeza, mas São Miguel é O que viste, imperdível. ficaste satisfeito. Imperdível. Sesimbra Lindo. também é bonito, é verdade. Ai, pois é. falar. Bem, Sesimbra mas também é temos lindo, mas tanta pronto. coisa Já bonita estamos a para viajar falar. por- E ainda não começámos na comida, porque quando começar, já estávamos aqui a salivar. Se Estamos aqui a falar de começássemos na Sesimbra, comida. começa a pensar em choco frito, começa Não, logo a isso ver já a chega. água à boca. Não pá. fales nisso, Ai, ai. Francisco. Pronto, vamos lá terminar este Vozes do Desporto, porque também Ok. já começamos aqui a dar Pois. horas no nosso estômago. Esta hora começa-se a falar assim de certos sítios, eu começo-me a lembrar da gastronomia desses sítios e é terrível. Obrigada mais uma vez, foi muito bom estar aqui na Sim, vossa senhora. companhia. Obrigado também a todas as pessoas lá em casa que nos seguiram embora de forma muito silenciosa. Tivemos poucos comentários e voltamos na próxima segunda-feira. Sim, digo já de antemão que volto a estar cá na próxima Bem segunda-feira. feito. Ok. Obrigada. Perfeito.